Bom dia, pessoal. Mais uma vez, né, nós estamos aqui novamente para mais uma aula, tá certo? E nessa aula de hoje, nós temos aí um assunto que está à nossa volta, né, o tempo todo, que é o ciclo da água. E alguém poderia até me questionar, mas professor, como é que esse assunto está à minha volta o tempo todo? Bem, o ar que envolve você, ele é cheio de partículas de água. No encanamento da sua casa tem água. No congelador da sua geladeira também tem água. Só que com um detalhe: em cada um desses ambientes, a água ela se encontra em uma fase de agregação diferente. O que é isso, professor? Em cada fase, as moléculas estão agrupadas de forma diferente, ou com força diferente, né? Ou com movimento de vibração diferente de suas partículas, tá bem? Então, por causa da forma com que as moléculas que formam a água estão agregadas, ou seja, unidas umas às outras, é que a água é, pode ser encontrada na natureza em diferentes estados físicos, tá? Bem, no estado gasoso, as moléculas estão dispersas e elas se afastam uma das outras com muita facilidade, tá certo? No estado líquido, as moléculas elas têm a capacidade de rolar, e já no estado sólido, elas estão fortemente ligadas entre si. É por isso que a água no estado sólido tem forma e volume constante. A água no estado líquido tem forma variável. Como assim, professor? A água no estado líquido ela vai ter o formato do recipiente em que você a colocou. E o volume dela também é constante. Porém, no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis. Vai depender do tamanho do ambiente que você colocou aquele vapor de água. Tá certo? Vamos agora, pessoal, para os slides aqui da atividade que vocês já têm em mãos. Tá bem? Então, pessoal, vamos lá, né? Mais uma atividade aqui da Escola Municipal Antônio Franco Barbosa para os alunos do quinto ano. Então, o nosso assunto, como eu disse para vocês, é o ciclo da água, e claro que isso está associado aos seus estados físicos. Como vocês podem observar, pessoal, aqui tem uma gravura, né? E nessa gravura, você consegue perceber a água no estado líquido, né? A água no estado gasoso, ou seja, na forma de vapor, e a água novamente retornando, né, ao solo através da chuva, e também, claro, através da neve, né, para completar esse ciclo, né? E vocês conseguem perceber que nós temos aí a água num lago, a água subterrânea, a água no ar, né? Então, a água pode ser encontrada em diferentes ambientes. Agora, a força motriz, o que leva a água a mudar de fase, são diversos fatores. Um deles é a energia térmica que vem do Sol, tá certo? O calor, ele é um dos fatores responsáveis pela mudança de estado físico. E alguém poderia me perguntar assim, professor, é só o calor? Não. Por exemplo, em dias frios, quando sua mãe coloca a roupa no varal, ela também seca, tá?
por causa de outros fatores, como, por exemplo, o vento. O vento faz ou provoca a mudança de estado físico. Mas existem diversos outros fatores, que não é o objeto de estudo nosso agora, tá? Então, continuando, pessoal, vocês podem ver aqui ao lado, né, novamente uma outra imagem que mostra, né, o ciclo da água, ou seja, a água mudando de fase de agregação, mudando de estado físico. Você consegue perceber a água na fase líquida, ela evaporando para dar origem às nuvens, né? Ela se precipitando para dar origem à neve no cume da montanha e também para dar origem, né, às gotículas de água para precipitação de chuva. Eu não sei se você consegue ver, mas a água, quando ela se solidifica, principalmente no alto das montanhas, parte dela volta para a fase líquida, retornando novamente ao lençol freático, aos rios, aos lagos e etc. Então, como diz o texto que vocês têm em mãos aí, podemos encontrar a água na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. O principal fator que determina a diferença entre os estados físicos da água é a temperatura. Como eu disse para vocês, a influência do calor do sol, né, que vai diferenciar os estados físicos. Mas não é só o calor que vem do sol, não. Tá bem? As mudanças dos estados físicos da água recebem nomes. Observe o esquema a seguir. Então, a seguir, nós temos um esquema mostrando, né, essa mudança de fase. Porém, antes, vocês estão vendo essa mudança de fase acontecer. Observem que, inicialmente, foi considerado a água do rio, né? Ela, por influência do calor do sol, como nós já dissemos, ela sofreu evaporação, o vapor de água precipitou, né, formou a chuva e a neve. Então, observem que tanto a chuva quanto a neve, elas retornam ao lençol freático e ao leito natural do rio, tá certo? Completando aí o que nós chamamos de ciclo da água. Agora sim, nós vamos para o quadro que nos mostra as mudanças de fase. Observem bem, pessoal, que nessa imagem eu tenho o gelo, né? Eu tenho um rio e eu tenho aqui, né, o vapor de água. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, essa mudança recebe o nome fusão. Não é só para a água, não. Tá? Por exemplo, se você pega um pedaço de chumbo e o aquece, ele vai para a fase líquida. O mesmo fenômeno também é chamado de fusão. Então, isso vale para qualquer substância. Toda vez que ela passa da fase sólida para a fase líquida, essa passagem recebe o nome de fusão. E quando ela passa da fase líquida para a fase gasosa, essa mudança é chamada de vaporização. Tá certo? Agora, quando a água na fase líquida passa para a fase sólida, essa mudança recebe um outro nome, solidificação. E quando a água na fase gasosa torna-se água na fase líquida, esse fenômeno recebe o nome de condensação, tá certo? Então, para que, por exemplo, haja chuva, o vapor de água que está suspenso no ar, ele precisa se condensar, tá certo? Para que a gente tenha o gelo na geladeira, a água na fase líquida, ela tem que se solidificar. Agora, pessoal, acontece um fenômeno que às vezes passa desapercebido por vocês. Quando você tira um cubo de gelo da geladeira, se você olhar com bastante atenção, você vê sair fumaça dele.
Aquela fumaça que está saindo é o vapor de água, tá certo? E nesse caso, está ocorrendo a seguinte mudança. O gelo ele está passando direto para a fase gasosa. Então, toda vez que o gelo passa direto para a fase gasosa, esse fenômeno recebe o nome de sublimação, tá certo? Existe uma substância que no ambiente ela só sofre sublimação. Essa substância é chamada naftalina. Ela é uma bolinha, né, mas no formato oval, para ser bem direto, e ela é utilizada em gavetas, né, em caixas, que vão ficar muito tempo paradas, porque ela espanta, o forte cheiro dela espanta as baratas. E com o tempo, essa bolinha, ela vai diminuir de tamanho. O que está acontecendo? Ela está passando da fase sólida direto para a fase gasosa, tá certo? E aqui tem uma observação. A água na forma gasosa pode condensar e formar vapor d'água, tá certo? Continuando então, pessoal. Nós temos aí uma outra imagem, né? Que mostra a água nos seus nas suas diferentes fases de agregação. Pessoal, aqui temos um esquema representativo das mudanças dos estados físicos da água. A água pode mudar do estado líquido para o gasoso, por meio da evaporação, da ebulição e da calefação. Quando eu disse para vocês que a mudança da fase líquida para a fase gasosa chama-se vaporização, eu estava dizendo que esse é o nome genérico para essas três formas que a água pode mudar de estado físico, tá certo? Então, quando você coloca uma roupa no varal, a água que está ali, ela vai evaporando lenta e gradualmente. Então, toda vez que a água depende não só do calor, mas também do vento, né, da temperatura ambiente, para mudar de estado físico, essa forma é chamada de evaporação. Quando, por exemplo, você vai fazer café, quando sua mãe vai fazer o almoço, né, uma sopa, arroz, você percebe que a água ela fica borbulhando, né? E, nesse caso, a secagem é mais rápida. Quem aí já fez um doce de leite em casa sabe perfeitamente como é isso, né? Então, nesse caso, pessoal, a água ela passa para o estado gasoso mais rapidamente. E nós temos ainda uma outra mudança, que é a calefação. Quando é que ocorre a calefação? Por exemplo, quando você pega um bife e leva ele na chapa, e a chapa está quente. Acontece duas coisas bem perceptíveis. Sobe uma fumaça rapidamente e tem um chiado. Nós percebemos a calefação, pessoal, pelo chiado. Toda vez que há o chiado, temos aí a presença da calefação. Isso que eu estou dizendo toda vez que a água passa da fase líquida para a fase gasosa e nisso apresenta um chiado e uma quantidade de fumaça grande, nós temos, nesse caso, a calefação. Tá? Aí observa bem, pessoal, a evaporação é uma vaporização, como eu disse para vocês, lenta, que não necessita de altas temperaturas para ocorrer. As partículas da água vão se desprendendo aos poucos umas das outras, sendo liberadas para a atmosfera, comumente na forma de vapor. Por isso, a água de uma poça ou de uma peça de roupa no varal evapora, passando lentamente, como eu disse para vocês, para o estado gasoso, lentamente e gradualmente. O vento ajuda a secar tudo mais rápido, porque quando sopra, carrega consigo partículas de água. Entretanto, se você aquecer a água o suficiente, é possível acelerar a vaporização, causando a ebulição. Já a calefação é um tipo de vaporização mais rápida do que a ebulição, na qual a água passa rapidamente para o estado gasoso,
Um exemplo de calefação é quando jogamos algumas gotas de água em uma chapa muito aquecida. E claro, volto a dizer, nesse caso, vai apresentar um chiado, tá? Então, continuando aqui, pessoal. O ciclo da água. Na natureza, a água movimenta-se passando de um estado para outro, em um processo conhecido como ciclo da água. Então, o que é o ciclo da água? É a movimentação da água passando pelos diferentes estados físicos, tá certo? E aqui temos um esquema, né? Nesse esquema você consegue ver perfeitamente, né, que há um lago ou uma lagoa e a água, em função de agentes externos, né, como o calor do sol, a temperatura ambiente e o vento, ela vai evaporando, formando as nuvens. Por influência das baixas temperaturas nas grandes altitudes, o vapor de água ele precipita-se, ou seja, ele forma chuva e neve, e até mesmo granizo, né? Um outro de vocês sabe que às vezes há a formação de granizo, e nesse caso a água vai voltar novamente para os lençóis freáticos e para os lagos, os rios, né? E até mesmo para o oceano, tá bem? Aqui, como vocês podem perceber, eu trouxe para vocês uma animação que mostra perfeitamente, né, esse ciclo da água acontecendo, né? Você tem aí as nuvens precipitando e produzindo chuva e neve. A água vai correr, vai voltar novamente para os lençóis freáticos e os lagos, rios e oceanos, e novamente vai evaporar, vai ficar na forma de vapor suspensa no ar, vai formar chuva, as nuvens que precipitam chuva e neve, tá certo? Agora, observa bem, pessoal, nós temos aí o que a ciência chama de ciclo curto. Olha o texto. No ciclo curto, a água no estado líquido presente nos lagos, rios e mares e dos ambientes em geral evapora passando para a forma gasosa. Nas camadas mais altas da atmosfera, a baixa temperatura condensa o vapor da água, formando as nuvens que, por sua vez, originam as chuvas, trazendo de volta a água líquida para a superfície. Observa que a água estava na fase líquida, evaporou, formou as nuvens, precipitou em chuva e voltou para a fase líquida. Então, nesse caso, o ciclo ele é chamado de curto. Por quê? Porque a água, pessoal, ela vai mudar apenas da fase líquida para a gasosa e da gasosa de volta para a líquida. Da líquida para a gasosa e da gasosa para a fase líquida. Quando isso acontece, o ciclo ele é chamado de ciclo curto. Tá certo? Esse é o ciclo abiótico, isto é, a passagem da água pela atmosfera, pela litosfera e pela hidrosfera. Lembrando que a atmosfera é a parte gasosa, litosfera é a parte líquida e hidrosfera é a parte sólida, né? É o chão que nós pisamos. No ciclo longo, a água se infiltra pelo solo e é absorvida pelas raízes da planta, que a devolvem ao ambiente pela transpiração. Então, observa, pessoal, que as plantas, elas fazem parte desse processo, elas participam desse processo. Então, a planta, ela absorve a água. Quando ela absorve a água, ela também vai participar do seu ciclo, pela transpiração. Ou também evapotranspiração, porque a planta transpira e a água da transpiração da planta, ela passa para o estado gasoso, ela evapora, tá certo?
Então, quando eu tenho aí, né, a presença das plantas que está absorvendo, e eu considero essa parte da água, né, que também está fazendo parte do ciclo, aí o ciclo ele é considerado como ciclo longo, tá? Nos animais, a água é bebida e ingerida com os alimentos e retorna ao ambiente por transpiração, urinas e fezes, tá? A decomposição dos seres vivos também disponibiliza a água para o meio. Esse é o ciclo biótico. Então, ciclo longo, ele também é conhecido como ciclo biótico. Isto é, inclui a passagem da água pelos seres vivos. Abiótico é quando a passagem não envolve seres vivos. E biótico é quando o ciclo da água envolve seres vivos. Tá certo? No ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que também é um outro nome, é possível perceber a água em diferentes estados físicos, tá? E ali nós tínhamos a imagem. Agora, pessoal, nós vamos para as atividades, né? Atividade de número 1. Temos uma imagem aqui do lado, né? E nós vamos fazer menção do texto, do enunciado do exercício, mas não desprezando a imagem aqui do lado. Tudo vai ser baseado nessa imagem. Ó, no ciclo da água, ou ciclo hidrológico, é possível perceber a água em diferentes estados físicos. Observe a imagem. Desde quando nós estávamos em aulas presenciais, eu digo sempre a mesma coisa. Observar é o quê? É olhar com atenção. Então, vocês vão ver aqui no lago, né? No rio, na lagoa, no oceano, a água na fase líquida. Por influência de agentes externos, como o calor, a temperatura e o vento, ela vai passar para a fase gasosa, né? Na fase gasosa, ela vai formar as nuvens, que vão se precipitar, formando no cume das montanhas a neve, o gelo, né? E também a chuva, que é a água novamente no estado líquido. Então vocês vão perceber, pessoal, que a gente tem aqui a presença, né, da evaporação, nós temos a presença da solidificação e nós temos a presença da condensação. E aí o exercício diz assim: assinale a alternativa que corresponde aos processos do estado físico da água, indicados respectivamente pelos números 1, 2 e 3. Então, como nós já percebemos, é evaporação, solidificação e condensação, tá certo? Da fase líquida para o vapor, evaporação. As nuvens, o vapor de água forma as nuvens, né? Essas gotículas se tornando neve é a solidificação, passagem do líquido para o sólido. E formando a água é a condensação, tá certo? Continuando então. Olha quem apareceu aqui, né? Justamente de quem eu comentei anteriormente. A naftalina, utilizada para espantar traças de dentro dos armários, apresenta a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A essa mudança de estado físico damos o nome de fusão, solidificação, sublimação ou condensação. Quando a passagem é direta do sólido para o gasoso, nós temos aí exatamente isso, a sublimação, tá certo? Então, portanto, a alternativa correta é a letrinha C. Tudo bem? Caso haja necessidade, por favor, pause o vídeo, tá? Frase do dia: água, recurso vital, certo? Água, recurso vital. O que é o ciclo da água? Bem, resposta: o ciclo da água
é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para outro, líquido, sólido ou gasoso. Ok? Exercício número 4. Quais são as etapas do ciclo da água? Letra A. Chove, cai na superfície da terra, evapora, chove, cai na superfície da terra, evapora. Este é o fenômeno denominado, claro, gente, evaporação. Letrinha B. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e condensa na forma de gotículas, que formarão nuvens e nevoeiros. Aqui ocorre o processo de condensação, tá certo? Condensação. Continuando então, pessoal, para o último exercício, observe o esquema a seguir. Quando a gente observa o esquema, nós percebemos aqui um ciclo biótico, seres vivos participando do ciclo da água, né? E aqui, portanto, é um ciclo longo. Então, nesse caso, a gente tem o lago, o rio ou o oceano aqui, e a água está saindo dele na forma de evaporação, passando para a fase gasosa. Depois, a precipitação, né, das chuvas, né, a partir da condensação. Aqui também, pessoal, nós percebemos que há uma setinha indicando claramente o seguinte, que a água também sai das árvores, né? Nessa setinha A, aqui, a água está saindo da árvore. O que a árvore faz? A árvore transpira, né? Então, a evaporação aqui é a partir da árvore. Eu posso chamar isso de transpiração ou de evapotranspiração. Vamos retornando aqui no exercício. A alternativa que corresponde aos fenômenos expressos em A e B, respectivamente, como, claro, vocês já perceberam, no A é a evapotranspiração e no B é a condensação, tá certo? Portanto, a nossa alternativa aqui é a letrinha C, evapotranspiração e condensação. Tenham todos um ótimo dia, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? E lembrem-se, me envie, por favor, a frase do dia.